esta manhã? Olha, eu até antes de fazer alguma declaração, gostava de passar aqui a palavra só ao professor Xavier Viegas, só para ele dar uma nota do que nós fizemos, não é? Portanto, temos uma nota completa, enfim, uma visão mais técnica daquilo que nós fizemos hoje aqui com o helicóptero. Bom dia. Neste voo de cerca de 1 hora, estivemos a sobrevoar a principal área ardida nos incêndios de 2017. Começamos pelo incêndio de Pedrógão, depois estivemos na zona de Oliveira do Hospital, Tábua, Campos da Serra, voo, enfim, toda essa zona que é difícil num voo de 1 hora abarcar. Só com a vista se podia ver, digamos que a extensão foi enorme. A minha preocupação durante este voo foi chamar a atenção ao Dr. Paulo Rangel da grande extensão que ardeu e da dificuldade que há em combater os incêndios nestas zonas e da quantidade, digamos, de pessoas que ficaram em risco durante estes incêndios, a ponto de termos que lamentar mais de 120 pessoas que morreram. Como sabem, a nossa equipa estudou este incêndio com detalhe e vemos que ainda há muito para fazer na recuperação destes territórios e para se melhorar a segurança. Falando agora na questão deste ano, que vai começar, pareceu-vos que o risco permanece ou não? De certo modo, sim. Mesmo nestas áreas ardidas, infelizmente não se vê muito trabalho na recuperação da floresta e, digamos, no ordenamento dos territórios, de modo que possamos estar descansados de que as coisas são melhor em relação ao futuro. Apontou também o problema das linhas elétricas e falou nessa questão da gestão, ou seja, continuam a ser plantados sobretudo eucaliptos, o que disse que em 2 ou 3 anos podemos acumular combustível que voltemos a ter grandes incêndios, é isso? É verdade. Em toda esta região, começando por Pedrógão e por todo lado, vemos que está a regenerar o eucalipto e, sem qualquer gestão, de facto vai-se acumular combustível que em 2, 3 anos pode permitir, digamos, que haja a propagação de incêndios com grande violência e com dificuldade de controle. Quanto às linhas elétricas, continua também o problema que teve na origem Eu de julgo que alguns... continua esse problema. Paulo Rangel, com este alerta técnico, o que é que politicamente se pode dizer, uma vez que parece que está tudo em risco para o ano que agora vai começar da época de incêndios? Olha, nós estamos preocupados, em primeiro lugar, porque, de facto, uma visita, digamos, uma vista global, geral, das áreas ardidas em 2017, seja em junho em Pedrógão, na zona de Pedrógão, seja depois nas zonas que foram afetadas em 15 de outubro, mostra, por um lado, que o desordenamento florestal continua, digamos, a irromper, portanto é muito evidente a mancha de eucalipto em ação. Portanto, esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto que nos preocupa muito tem a ver com a circunstância do Governo ter alterado por completo as regras da proteção civil e a sua organização, agora praticamente na fase pré-fogos. Portanto, nós temos uma nova organização da proteção civil, agora com base nas chamadas NUTS 3, que é uma coisa, enfim, que vai alterar por completo todos os comandos. Nós não temos nenhuma experiência dessa organização, isto feito no primeiro semestre, em cima dos fogos. Parece-nos que, mais uma vez, faz lembrar o que aconteceu em 2017, que foi a mudança das chefias à última hora, e desta vez não é só das chefias, é toda a organização, portanto é uma coisa que nos preocupa muito. Outra coisa que nos preocupa é a questão do Ciresp, enfim, é estranho que um primeiro-ministro que está sempre a dizer que as contas que estão em ordem, que tem a maior receita fiscal de sempre, e já agora a maior carga fiscal de sempre, depois não está em condições de pagar as dívidas ao Ciresp, ou está, enfim, a pôr isso em questão. Nós estamos praticamente a 15 de maio, ou seja, estamos a abrir a época de fogos, que abrirá amanhã, e portanto, quer dizer, estas questões estão por resolver em cima da hora, é uma coisa que nos preocupa imenso, e portanto, sinceramente, o que eu julgo é que com a experiência que nós tivemos, traumática e trágica, de 2017, com a questão de 2018, eu chamo a atenção para que saiu agora o relatório independente dos fogos de Monchique e que ele também é extremamente crítico. Esse foi o maior fogo da Europa em 2018. Não teve vítimas mortais, mas teve enormes prejuízos do ponto de vista patrimonial e riscos muito grandes. Uma das coisas que nesta visita se viu é que, apesar de tudo, os riscos foram muito superiores ainda. Quer dizer, houve muita coisa que acabou por não acontecer por acidente, por sorte,
também, enfim, com certeza por algum esforço das pessoas, mas o balanço que já foi muito trágico podia ter sido ainda mais trágico, e portanto, aqui no caso de Monchique também isso apareceu ontem. Portanto, vejam a quantidade de questões que se acumulam. Em primeiro lugar, a Organização da Proteção Civil alterada à última da hora e alterada de forma radical. Portanto, nós não sabemos se vai funcionar bem, se vai funcionar mal, temos de facto essa incerteza. Depois a questão do Ciresp, que está por resolver, quer dizer, um assunto que se arrasta há anos, não é? Quer dizer, o Primeiro-Ministro já falava, enfim, até com alguma irritação e às vezes parcialidade, verdade seja dita, sobre esta questão, desde a altura dos fogos, e portanto, como é que em 2 anos não foram capazes de resolver esta questão? Depois, depois desta visita, verificar-se que no terreno, aquilo que aparece agora aqui é justamente o pasto para eventos futuros deste tipo. E, portanto, aquilo que nós temos dito é que houve um desinvestimento na proteção civil. Houve em 2017 e ele teve uma relação com os fogos. Depois, em 2018, em Monchique, isto confirmou-se e o relatório independente que sai agora do Observatório Independente mostra isso também. E, portanto, estamos em 2019, praticamente, enfim, a abrir a época de fogos. Já convivemos com um cenário de seca austera ou severa muito claro, apesar de ter havido algumas chuvas entretanto, mas que não mudaram esse cenário. Estamos, enfim, até com uma onda de calor neste exato momento e, portanto, as preocupações são enormes. Portanto, o que nós dizemos é que o Governo não pode descurar a segurança das pessoas e dos bens. Isso é uma questão fundamental para nós. E por isso é que nós, mesmo no programa do PSD para as europeias, defendemos a criação de uma Força Europeia de Proteção Civil. Nós já estivemos, em fevereiro de 2019, criou-se um Mecanismo Europeu de Proteção Civil reformado. Foi o PSD que deu esse impulso. Aliás, deu esse impulso antes dos incêndios de outubro. Foi eu que, no discurso do Estado da União de Juncker, em setembro de 2017, a propósito de Pedrógão, chamei a atenção para que é preciso criar meios próprios da Europa para poderem ser alocados, não haver apenas partilha de recursos nacionais, para haver alguma maior disponibilidade. Isso vai estar no terreno a partir de junho, graças muito ao PSD. Aliás, tivemos um relator também depois nos relatórios legislativos, mas, enfim, para além disso, nós queremos mesmo avançar para uma Força Europeia de Proteção Civil. Portanto, isto é uma preocupação nossa também europeia, não é apenas uma preocupação nacional. Portanto, eu chamo aqui a atenção, no fundo, resumindo, para 4 preocupações fundamentais. Uma, no terreno, as mudanças que se vêem são muito poucas, seja na questão das instalações elétricas, seja na questão, por exemplo, da mancha de eucalipto que está claramente a crescer. Segundo ponto muito importante, e este é fundamental, uma mudança radical da Organização da Proteção Civil, feita em cima da hora e que não está ainda no terreno, e nós abrimos a época de fogos amanhã. Depois, vemos também o caso do Ciresp, que está por resolver, e portanto é absolutamente extraordinário como é que ao fim de 2 anos de polémicas acerca do Ciresp não foi possível resolver a questão antes. Estamos em cima da hora, vamos abrir a época de fogos sem esta questão resolvida, e portanto aquilo que eu digo é que há, sem querer de maneira nenhuma ter uma visão, digamos, pessimista ou negativa, nós temos preocupações, e acho que as preocupações que estão no terreno, e nós, aquilo que podemos fazer a nível europeu, fizemos, foi justamente reformar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Nós até queremos ir mais longe, ter uma Força Europeia de Proteção Civil, para que Portugal possa ter recursos, seja para os incêndios, seja para o tipo de catástrofes que também podem ocorrer, como sabemos, terremotos, inundações, enfim, desastres ambientais, enfim, em toda a Europa, isto vale para toda a Europa, pode haver diferentes eventos que justifiquem a intervenção dessa força, mas nós estamos a pensar naquele que é o maior risco português, que é realmente os incêndios, e estamos a trabalhar para isso. Portanto, basicamente, seria isto que eu teria a dizer. Relativamente ao Ciresp, a preocupação política é em relação aos contratos e aos pagamentos, mas o Ciresp tem falhado constantemente e principalmente nas zonas do interior do país em vários tipos de catástrofes, não só nos incêndios como noutras situações. Não preocupa e como é que olha para isto? Olha, preocupa-me bastante, mas justamente isso é uma coisa que o Governo já devia ter resolvido antes. Digo-lhe, aliás, como sabe também, nos relatórios que saíram, aquela primeira visão do Governo de que o Ciresp não teria qualquer razão também foi posta em causa. Afinal, as coisas não eram bem assim. Olhando para os contratos, o Ciresp teria mais razões e mais argumentos do que aqueles que foram ditos. Mas, independentemente disso, aqui a questão é, há 2 anos que nós conhecemos este problema. Portanto, seja falha do Ciresp, seja, digamos, eu diria, também incompetência ou incapacidade de gerir esta questão por parte do Governo, seja de quem for, o que não se compreende é que ao fim de 2 anos
ela não esteja resolvida. Essa é que é a questão, porque o Governo tem os meios para a resolver. E, portanto, se está a fazer isto em cima da hora, em cima dos incêndios, repare, o Primeiro-Ministro veio falar ao Parlamento sobre fogos 2 dias antes de começar a época de fogos. Foi isso que ele veio fazer e veio anunciar que estava a contar que nas próximas horas se resolvesse a situação do Ciresp. Mas isto revela eu diria, um descuido, uma incúria que são inaceitáveis. Eu acho que os portugueses merecem que nós olhemos para a proteção civil e para a segurança de pessoas, vidas, integridade física e de bens, de património, que também é muito importante. Muitas pessoas perderam as suas casas, muitas indústrias foram destruídas, muitas empresas deixaram de trabalhar ou estiveram paradas imenso tempo e, portanto, também temos que olhar a esse lado, ao lado patrimonial, que é um lado muito importante. Aliás, diga-se de passagem que aqui é outra questão que me preocupa muito, que é o Fundo de Solidariedade. O Fundo de Solidariedade, o Governo afetou metade. 26 milhões de euros dos 50 milhões que vieram foram para despesas correntes da administração, na Autoridade Nacional de Proteção Civil e no Instituto de Conservação da Natureza, não para os territórios. E agora, se vierem aqui a estes territórios perguntar a questão de aplicação dos 25 milhões de euros que sobraram, continua completamente por fazer. Há, aliás, o risco de nós chegarmos a janeiro de 2020, em que tem que estar todos os pagamentos feitos e como ainda não há nenhuma candidatura aprovada, nós corremos o risco de não haver sequer a utilização de um fundo que, diga-se de passagem, mais uma vez, foi o PSD no Parlamento Europeu que foi relator, o responsável da aplicação deste fundo. Embora ele tenha, enfim, alguns condicionamentos automáticos, mas quem esteve na frente, da aprovação desse fundo foi também, mais uma vez, o PSD no Parlamento Europeu. Para nós, a proteção civil é uma prioridade de primeiro nível portanto, há só um ponto que eu digo. Quanto ao Ciresp, repito, aqui, aos portugueses, não interessa tanto a história do passa-culpas. Interessa que o Governo resolva a questão. Se o Ciresp falhou, deve encontrar uma solução alternativa. Se ele não falhou, deve fazer as negociações de forma a que ele esteja a funcionar. O Primeiro-Ministro admite nacionalizar o Ciresp. Isso é uma solução para o PSD? Repare, neste momento o que é preciso é que no terreno as pessoas tenham uma resposta. E este é que é o problema, é que não têm. Portanto, os portugueses não querem saber se o Ciresp é público ou se o Ciresp é privado. Eles querem que ele preste um bom serviço aos cidadãos. E, portanto, houve sempre uma irritação do Primeiro-Ministro com o Ciresp. Os relatórios mostram que afinal ele não tinha assim tanta razão. Mas, seja como for, é o que eu digo, 2 anos para tomar esta decisão. É que não se esqueçam que nos debates que teve na Assembleia da República, o Primeiro-Ministro já diabolizou o Ciresp há 2 anos. E em 2 anos, a administração interna e o Governo não foram capazes de fazer nada. Nós chegamos a 14 de maio de 2019 e estamos como estávamos em outubro de 2017 quanto ao Ciresp. Portanto, não há mudança nenhuma. E, portanto, isto mostra incompetência, incapacidade de previsão e, sinceramente, é como eu digo, nós desejamos que tudo corra muito bem, mas com este tipo de impreparação, depois, evidentemente, que as coisas podem acontecer. Portanto, nós temos de ter muito cuidadosos, porque estamos a falar da vida e do património das pessoas, estamos a falar da floresta, estamos a falar do bem-estar dos portugueses e, como digo, para o PSD, a proteção civil e a segurança de pessoas e de bens, de património também, é essencial e é uma prioridade. É uma prioridade europeia, a ponto de nós temos posto a proteção civil como uma das nossas prioridades europeias, não apenas no programa eleitoral, mas até já no mandato anterior. Como eu disse, aprovamos o novo mecanismo europeu e foi muito por nossa iniciativa, e no caso do Fundo de Solidariedade de Pedrógão, por exemplo, não é de Pedrógão, é de todos os incêndios de 2017, porque aplica-se também aos de outubro, fomos nós que estivemos ali na primeira fila, na primeira linha para a sua aprovação. Infelizmente o Governo, aliás, diga-se pela mão do Ministro que agora é cabeça da lista das europeias, desviou metade das verbas para despesas burocráticas e a outra metade está, a aprovação das candidaturas está por fazer. Se perguntarem aos presidentes de Câmara aqui dos vários conselhos envolvidos, vão verificar que está tudo por fazer quanto ao Fundo de Solidariedade, quanto ao que resta, que é apenas metade daquilo que devia ser destinado às pessoas.